Paz do Senhor Jesus, para todas as irmãs, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, o Senhor nos abençoou mais um dia, né? Abençoado aí com essa chuva. O Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos, aleluia. Ele manda chuva quando precisa da chuva, Ele manda sol quando precisa, né, do sol. Aleluia, nós temos que ser gratas ao Senhor a tudo. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho e falar sobre legalidade. Antes de tudo, né, vamos aí orar, antes de a gente iniciar esse ensino, porque é tudo conforme a direção do Espírito Santo, do Senhor. Aleluia. Então nós temos que orar e pedir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, querido e amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu convido a Tua presença, te convido, Espírito Santo, a vir se fazer presente aqui no nosso meio. Aleluia. Venha, Senhor, em nome de Jesus, tomar o governo deste ensino, Senhor. Que seja tudo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Tudo, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina, Pai. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha derramando sobre nós nesta manhã. Aleluia, uma chuva de unção, Senhor, sobre nós, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, para que possamos entender e compreender, Senhor, acolher a Tua palavra no nosso coração e colocarmos em prática, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então eu venho aqui para falar para as irmãs sobre legalidade. O mundo espiritual, irmãs, ele é regido por leis. Leis essas que foram dadas pelo Senhor lá em Êxodo. Então hoje eu venho trazendo aqui para as irmãs Êxodo 31, 18. E diz assim para nós, aleluia. As irmãs aí depois, quiser acompanhar, pega sua Bíblia e nós vamos acompanhando juntas. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus disse para Moisés, ó Moisés, existem leis, algumas, Deus escreveu 10 dessas leis na tábuas, mas algumas estão aqui na palavra, foram ditas por Moisés verbalmente. Essas leis o inimigo conhece, ele conhece. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele nos quer hoje abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos entender o que é dar lugar para o inimigo, abrir brechas para ele ter espaço de chegar até Deus e nos acusar. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Assim como estudamos ontem, em 1 Pedro, né, que diz para nós, também aqui, ó, antes de nós irmos, nós vamos em Êxodo 34, 5, que diz assim, ó, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Então, o Senhor desceu naquele Monte Sinai. Não foi algo assim feito de qualquer maneira, não. Deus se fez presente, né? Escreveu ali aquelas leis, né, dos 10 mandamentos com o próprio dedo dele, né? Se fez presente ali com Moisés. Glória a Deus, aleluia. E assim como diz lá em 1 Pedro 5,8, como nós ontem estudamos, né? Vamos ver aqui de novo. A palavra de Deus não é perdido nunca é perdido o tempo que a gente está meditando nela. Sempre é edificante para a minha vida, para a sua vida. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fica todo o tempo ali rodeando.
a minha vida, a sua vida, buscando, né, uma oportunidade, uma brecha, para que nós venhamos pecar contra o Senhor, para que Ele tenha algo para chegar até Deus e nos condenar. Glória a Deus, aleluia. Ele fica esperando o momento de desobediência nossa, né? A desobediência, ela abre portas no mundo espiritual. E a obediência, ela fecha as portas no mundo espiritual. A partir do momento que eu e você, neste mundo físico aqui, tomamos atitudes certas mediante a palavra do Senhor, a gente fecha as portas. A partir do momento que nós tomamos atitudes erradas, as portas são abertas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, em Apocalipse 3:20, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela diz assim, o Senhor diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, cada vez que nós temos uma atitude de obediência, que a gente ouve a voz do Senhor, nos orientando, nos dando direção, não vá por esse caminho, este caminho não é bom, nós estamos abrindo a porta para o Senhor entrar, porque o Senhor, ele pede permissão, o inimigo não, o inimigo, ele vê a brecha aberta e entra. Quando ele entra, ele faz um rebuliço. Mas o Senhor, ele tem misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. E ele nos dá, né, direção para que possamos sair. O Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a voz dele e entender a que caminho seguir. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo, ele quer fazer o quê? A partir do momento que a gente desobedece, a gente abre as portas, né? Ele quer fazer com que a gente, assim, desobedecendo, venha pecar contra o Senhor, venha transgredir contra o Senhor e venhamos até perder a nossa salvação. Porque esse é o objetivo dele, fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Mas tem uma diferença de dar brecha e estar na brecha. Dar brecha é dar lugar, espaço para o inimigo. Em Efésios 4:27 vai dizer assim para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em Efésios 4:27 vai dizer assim, não deis lugar ao diabo. Aleluia, Jesus. Paulo está orientando a igreja de Efésios, olha, o inimigo está aí, rondando, então vocês não dêem lugar, né? Porque ele está esperando o momento certo, está esperando uma brecha. A desobediência é a primeira brecha que a gente abre. E ali faz com que nós cometemos várias atitudes pecaminosas, né? Em Mateus 5:18, aleluia, glória a Deus. Deus vivo, aleluia, Mateus 5:18. Eu gosto de trazer tudo fundamentado dentro da palavra. Não vamos sair fora da palavra, senão não tem efeito na nossa vida. O que tem efeito na nossa vida é aprendermos com Jesus. A palavra, ela entra, liberta, salva, cura. Glória a Deus. 5:18, que diz para nós assim. Glória a Deus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, nós temos que estar atentos à palavra do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor nas mãos, temos um conteúdo aqui. Temos aqui a palavra do Senhor, ela é conversão, ela é libertação, ela é cura.
Nós temos que tirar esse tempo e começar a meditar nela, aleluia, glória, e aprender com o Senhor, aleluia, Jesus. Uma das brechas também é a ira, é muito perigosa essa brecha, né? É um sentimento muito forte de raiva, de ódio, que a partir do momento que você deixar entrar no teu coração, é um perigo e é uma brecha para o inimigo entrar. Salmo 37, 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 37, 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então, deixa a ira de lado. Peça para o Senhor, Senhor, tira isso do meu coração. Eu não quero porque sei que vai me fazer mal. Aleluia, Jesus. Em Efésios 4:31, glória a Deus. Vamos lá em Efésios, glória a Deus, aleluia. O Senhor é fiel para comigo, para com você, aleluia. Ele derrama bênçãos infinitas, aleluia, sobre nossas vidas. Efésios 4:31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós. Então, irmãs, tudo isso aqui é brecha. Tudo isso aqui que a gente falou aqui nos versículos é brecha. Por isso, né, temos inúmeros exemplos bíblicos que devemos vigiar e colocar em prática. Então, neste período de campanha, temos que prestar atenção, né? Vigilantes em espírito, porque o inimigo vai tentar nos induzir a pecar. Quero dar aqui um pequeno exemplo do que está na brecha. É diferente de dar brecha. Como Moisés, em Êxodo 33, 22, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 33, 22. Ele diz assim, ó. Então, ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, mas verá pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés foi convidado ali a estar na presença, ele pediu para o Senhor. Mas o Senhor falou para ele, não, a minha face homem nenhum verá, senão morrerá, não viverá. Mas tem uma fenda aqui, ó, entra nela. Então nós somos convidados a estar na brecha, que é diferente de dar brecha, presta bem atenção. Você e eu somos convidados a estar na brecha, que é... Deus convidou Moisés a estar na brecha, a entrar na fenda de uma rocha, que significa estar na presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Então eu já quero profetizar aí na sua vida, de todo o meu coração, de toda a minha fé, que você venha estar a partir de hoje, pelo poder desta palavra, pelo poder de tudo que foi lido aqui da palavra do Senhor, que você venha estar hoje no centro da vontade, que você tome essa posição de estar na brecha e não dar brecha, é diferente. Estar na brecha é maravilhoso, estar no centro da vontade do Senhor. É tão lindo, é tão bom. Oh, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor nos ensina hoje que estar com Ele, obedecendo a Ele, o inimigo não tem poder para reger a nossa vida. Não tem permissão para tocar na minha vida e na sua vida. E não tem permissão para impedir com que a bênção chegue. Então escolha estar na brecha. Assim como Moisés. Vou deixar, como ontem eu deixei, todos os versículos citados
nesse estudo para as irmãs meditarem. Amém? Deus abençoe todas as irmãs em nome de Jesus. Que seu dia seja repleto de bênção. Que seu dia seja aí, estar na brecha, estar no centro da presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus.